E aí, pessoal, eu aqui de novo. Hoje a gente vai falar sobre as apresentações projetuais, tá? Então vamos entender um pouco sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Gigi Arruda, sou designer de interiores e sou desenvolvedora do treinamento de rap para interiores com o template ideal, tá? Então, estou aqui com vocês em mais uma edição do evento Meu Projeto Otimizado e essa é a nossa segunda aula do evento. Então, por que eu devo fazer uma boa apresentação? Primeiramente de tudo, vamos entender as vantagens, os motivos que vocês precisam melhorar nas apresentações projetuais. Primeiro, gerar a atenção do público. Quando você faz algo diferente, algo inovador, você consegue reter mais a atenção do público. Você consegue chamar a atenção e gerar uma expectativa maior dos seus serviços. Então, o primeiro ponto é isso, gerar a atenção do público. Fazer algo fora do padrão, né? Então, quando você faz algo fora do padrão, indo para um aspecto positivo, né? Um aspecto inovador, como eu disse, então você consegue transmitir essa sensação de que o seu serviço ele é algo fora do padrão. Então isso gera valor ao seu serviço, ao seu produto, tá? E melhor entendimento projetual. Então, fora essa questão de divulgação, essa questão de captação de clientes, do público, né? Você consegue também fazer com que até os seus projetos executivos eles sejam melhor entendidos, ou seja, ele tem uma melhor comunicação tanto com o fornecedor, que é quem vai executar o seu projeto, como com o cliente, que ele precisa também, é importante que o cliente ele ter esse entendimento, ele tem uma noção de como vai ficar, ele tem uma noção também para até detectar erros, isso vai te ajudar muito, né? Ele está em obra e ele detectar que tem algo diferente do projeto, enquanto você não estiver lá ou não tiver ninguém fiscalizando lá a obra. Então, tudo isso agrega valor ao teu serviço, faz com que você tenha clientes mais satisfeitos, com que você tenha fornecedores que executem melhor o teu serviço, ou seja, também gera satisfação do teu cliente e também vai facilitar a tua captação de clientes. Nessa primeira etapa, antes do projeto, você tem que captar clientes. E o mundo digital aí hoje está a todo vapor para captação de clientes. Então, você tem que saber aproveitar e saber fazer o teu perfil, né, a tua rede social, o teu portfólio, ter um diferencial de outros profissionais e assim você conseguir reter mais atenção e captação de clientes. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de tipos de apresentações, são exemplos básicos que vocês vão conseguir ter através do meu treinamento completo. Tá? A gente tem aqui uma perspectiva que você pode colocar ela tanto em projeto executivo, como também gerar uma apresentação legal para uma postagem na sua rede social, no seu portfólio. Tem aqui também alguns exemplos de como você pode posicionar essas perspectivas, essa sobreposição aqui, ó, com projeção, como vocês podem ver, essas perspectivas aqui, ó, seccionadas para ver a parte interna do móvel, ver como é o funcionamento dessas ferragens, né? Para que ó, o marceneiro aqui ele identifique melhor como vai ser esse roupeiro com as portas fechadas, com as portas abertas. Então, tudo isso facilita demais o entendimento do fornecedor e do cliente, tá? Tanto para a etapa de orçamento como para a etapa de execução. É fundamental essa boa comunicação, tá? Aqui é só uma simbologia, né, da questão do RVA, da realidade virtual e da realidade aumentada, tá? Onde você pode estar apresentando melhor a parte conceitual do teu projeto, certo? Mais uma questão aqui de você ter como colocar tags nas especificações, né, identificadores que vai facilitar a compreensão também daquela peça, por exemplo, aqui em uma pequena parte de um ambiente a gente pode colocar vários identificadores que vai facilitar o entendimento de cada peça que faz parte daquela composição, tá? Dá pra gente fazer isso tanto em layout como em perspectiva, tem os identificadores lá no template, então isso é muito bom para o entendimento. Projetos executivos, né, para vocês terem uma noção mais ou menos da diagramação, eu falo bastante da diagramação das pranchas, né, que faz total diferença na leitura e na compreensão do teu projeto executivo. Mais apresentações e resultados de usuários lá do template. Aqui é uma questão de setorização, tem como a gente trabalhar com as sobreposições gráficas, que inclusive a gente vai ver isso no evento. Na próxima aula eu vou falar bastante sobre sobreposição gráfica, que dá pra gente fazer essas setorizações através de cores, através de alguma achura diferente, e colocar a legenda, né, especificando
de que se trata aquela mancha, aquele setor, tá? Tem como você fazer isso também com os ambientes, tá? É diferente. Por exemplo, quando a gente vai tratar da setorização em layout, ou separar os ambientes, ou separar os tipos de apartamento, né? Quando a gente está tratando de uma edificação completa, onde tem vários tipos de apartamento modelo. Então, é diferente, a gente também eu também falo disso lá, tá? Mas essa daqui é de sobreposição gráfica. Então, é uma ferramenta específica que dá para você fazer várias coisas e ter essa pegada legal na apresentação dos seus projetos. Então, eu vou falar bastante dela na próxima aula, tá? E aqui os GIFs, né? Que basicamente vai ser o nosso assunto da aula de hoje, onde é uma maneira muito legal de você apresentar o funcionamento, né, do teu projeto, também de você reter a atenção do público, porque é algo diferente, tá? Então, muita gente estava querendo saber como funciona, como que eu faço, e eu vou mostrar para vocês hoje, então. Temos aqui também os exemplos de banner, tá? Que dá para você apresentar em TCC, em congressos, é bastante utilizado, e ultimamente o pessoal tem dado bastante atenção para isso, também para apresentações da parte conceitual do projeto. Então, é bacana também você ter esse tipo de apresentação para o cliente, para a tua rede social, ou até mesmo para os estudantes aí, uma apresentação legal no seu TCC. Essa parte de plantas, a gente também trabalha com sobreposição gráfica, apresentações, então a gente vai discutir isso bem direitinho na próxima aula do evento, tá? Onde vocês vão entender como funciona essa parte das opções gráficas geral lá no Revit. Então, nada disso aqui é feito no Photoshop, é tudo 100% Revit, e você realmente não precisa ter entendimento de editor gráfico, você consegue fazer tudo no teu arquivo do projeto e somente com as ferramentas lá do Revit, tá bom? E aí vem a pergunta que as pessoas têm me feito muito ultimamente lá no Instagram. Como que eu gero essas imagens de GIF em minhas apresentações projetuais? E é isso que a gente vai ver hoje. Vocês devem ter visto já esses exemplos lá no meu Instagram, mas hoje vocês vão poder ter também no de vocês. E eu já vou avisando que eu quero que me marquem para eu ver os resultados como ficaram, tá bom? Então, ó, primeiro vocês vão ter acesso, tá, a esses planos de fundo que eu já deixei separado aqui. Quem já participou do evento anterior já vai saber fazer essa etapa inicial de colocar um plano de fundo, né? Ou através de imagem, ou através de uma cor sólida, de uma cor gradiente, tá? Mas eu vou repetir esse processo porque ele faz parte da criação do GIF também. E é importante para as pessoas que não estiveram presentes no evento anterior. Então, vocês vão receber acesso a essa pasta, que eu já deixei vários planos de fundo aqui, que eles estão nessa proporção quadrada, tá? 1 por 1. Mas vocês também podem estar baixando outros planos de fundo, ou até mesmo trabalhando com os planos de fundo de cor sólida, diretamente através da ferramenta de opções lá do Revit, tá bom? Mas aqui já tem 34 opções, então tem bastante coisinhas para vocês brincarem aí nas apresentações projetuais. Então aqui eu peguei o exemplo de um ambiente, tá? Que é uma área de serviço. Vou ocultar aqui o forro para vocês entenderem melhor. Aqui é uma área de serviço, ó, já tá feito, eu já tenho esse ambiente todo pronto, renderizado e tudo mais. E eu quero criar uma apresentação legal para uma postagem lá no meu Instagram, digamos. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar, vocês podem pegar qualquer ambiente de vocês feito no Revit, até mesmo para quem é novo no Revit, pode estar pegando os ambientes lá do nosso treinamento básico e eventos anteriores também. Então, vocês já vão ter aí na manga um ambiente para vocês trabalharem com isso aqui também, certo? Então, basicamente, a ideia é você trabalhar com as perspectivas do teu ambiente, onde você pode estar gerando algum tipo de movimento, seja através da ferramenta de deslocamento, que eu vou mostrar aqui para vocês, ou através de uma função da própria família paramétrica. Eu vou estar mostrando para vocês aqui o exemplo dos construtores, que eles já fazem esse movimento com as gavetas, tá? Isso é uma opção que já está incluso lá no meu consultor de roupeiro, meu consultor de imóveis planejados, tá? Que vocês vão ver aqui, onde as gavetas, elas já tem essa opção aqui de abertura, ó. Então, eu posso colocar aqui que eu quero ela aberta e a gaveta já abre. Eu também tenho a opção de dizer qual a distância que eu quero que essa gaveta abra. Por exemplo, eu posso colocar que eu quero que ela abra bem pouquinho. E aí, dá para você fazer esse jogo, né, de movimento e ter apresentações legais, tanto para a parte de GIF, como para renderização também.
Se você quer representar peças que estejam dentro do armário, entre outros, e quer mostrar essa função, fazer um render com as portas fechadas, um render com as portas abertas, para apresentar melhor as funções e como ficou a parte interna dos teus móveis lá para o cliente, certo? Mas nesse caso aqui a gente vai fazer esse movimento para gerar o nosso GIF. Tá? Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com o meu construtor de roupeiro. Então, quem for aluno, que for usuário do template, que estiver assistindo esse evento, pode fazer através do construtor também, tá? Através dessas funções de aberturas dos acessórios do roupeiro, seja gaveta, prateleira deslizante, calceiro, qualquer peça que tenha corrediça, já está tudo configurado para ele ter essa opção de movimento. Quem não estiver trabalhando com o template completo ainda, vocês vão poder trabalhar, deixa eu fechar aqui, vocês vão poder trabalhar através da ferramenta de deslocamento. Então, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês qual é essa ferramenta de deslocamento. Vou mostrar através dessa porta aqui, por exemplo, tá? Pegar aqui, ó, selecionar qualquer peça e essa ferramenta de deslocar elementos aqui, ó, quando eu clico, ele já permite que eu faça movimento através dos eixos, certo? Então, se vocês tiverem aí uma peça de gaveta ou de porta, de qualquer tipo de peça que vocês queiram representar esse movimento, vocês podem usar através dessa ferramenta de deslocar elementos. Ela pode ser aplicada em qualquer peça, ou qualquer peça mesmo que eu clicar aqui, ó, eu tenho essa opção de deslocar, tá vendo, ó? E eu posso fazer esse movimento aqui. Para voltar, é só redefinir, ok? Uma outra coisa interessante também é que você pode, depois de ter feito o movimento, especificar também o caminho, tá? Então, ele faz, ó, vou colocar aqui para vocês verem. Ele faz essa projeção aqui também, ó, da peça, certo? Então, eu consigo perceber que essa peça ela está sendo projetada desse ponto de origem. E aí, você pode ficar movimentando aqui, ó, que a linha de caminho, né, essa linha do percurso, essa projeção, ela vai continuar sendo ajustada de acordo com esse movimento, certo? E depois você pode redefinir também que ele vai voltar ao ponto de origem, tá? Dá para vocês fazerem isso também, deslocando as paredes, deslocando o forro, como naquela imagem que eu representei aqui para vocês, desse GIF aqui, ó. Aqui eu estou fazendo deslocamento das paredes e do forro para apresentar melhor a parte interna do ambiente, né? Apresentar melhor o projeto de interiores nessa fachada, certo? Então, dá para vocês fazerem nesse quesito aqui mais arquitetônico ou para vocês fazerem também com demais peças de interiores, tá ok? Lembrando que quem for do treinamento estiver trabalhando com o template completo, já tem a opção lá no construtor dessa abertura das gavetas e demais acessórios, ok? Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Primeiro, eu quero que vocês aprendam a trabalhar com a ferramenta BX, tá? Tem até postagem já sobre isso lá no Instagram. E aqui eu vou estar mostrando melhor para vocês como funciona. Você vai fazer uma caixa de seleção aqui e vai digitar BX, certo? Que é o atalho dessa ferramenta. Essa ferramenta, ela fica aqui no menu modificar, você também pode acessá-la por aqui, tá? Menu modificar, e aí você pode acessá-la por aqui. Ou também, uma outra forma de você estar trabalhando com essa ferramenta, com essa caixa de corte, é através aqui das propriedades. Sem nada selecionado, eu venho aqui na minha caixa de propriedades, ó, vou descer um pouquinho e vou ter aqui, ó, em extensões, caixa de corte. Quando eu desativo, essa caixa some. Quando eu ativo, ela vai aparecer aqui. E como que funciona? Tudo que estiver dentro dela, ele fica aparecendo. Tudo que estiver fora dela será cortado da minha vista, tá? Então, vocês podem ver aqui que ele está cortando as paredes também dessa mesma forma, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou reduzir mais, eu quero que fique mais próximo aqui, ó, dos meus elementos, tá? Para não ficar chamando muita atenção para o piso, né? Eu quero que chame mais atenção para os móveis. Vou reduzir mais aqui também a parte, porque eu ocultei o forro, ó, mas a gente consegue visualizar que tá vindo até aqui, mais ou menos, os móveis. E eles estão indo até a altura do forro. Então, eu vou descer mais um pouquinho aqui. E, por fim, eu posso tanto recortar essa parte aqui da parede, ó, fazer esse processo aqui, recortando, como eu posso também ocultar as peças, tá? Então, ó, eu vou colocar até aqui e vou ocultar aqui essa peça.
para dar para entender melhor aqui essa parte do fechamento do roupeiro, que ela ficou encaixada numa vigazinha que tem nesse ambiente. E vou ocultar aqui também a minha caixa de corte, tá? Ela fica apresentando aqui, ó, pra gente fazer esse movimento, mas eu também quero ocultar ela. Lembrando que para ocultar, eu tô utilizando o atalho HH, ele oculta temporariamente. Para ocultar permanentemente, eu utilizo o atalho EH, tá? Faz o atalho, digita o atalho sem o Enter, certo? Então, no resto, a gente não trabalha com Enter para estar colocando os atalhos. Eu posso ocultar temporariamente, para eu ter uma noção mais ou menos de como vai ficar. E se eu quiser aplicar permanentemente tudo que eu ocultei temporário, é só eu vir aqui nesse óculos, ó, e mandar aplicar. Então, percebam que ele tá azulzinho aqui, quer dizer que eu tô com alguma peça, no caso aqui, algumas peças ocultadas temporariamente. E a partir do momento que eu colocar aplicar, ó, aqui é para eu salvar, vou fechar. Ele vai ocultar permanentemente essas peças, tá? Gigi, se eu quiser novamente fazer o ajuste lá na caixa de corte, ou quiser desocultar alguma coisa que eu ocultei, é só eu vir aqui nessa lâmpadazinha, tá? E tudo que tá ocultado permanentemente, ele está em vermelho, tá? As outras coisas, elas na verdade foram cortadas pela caixa, né? Então, se eu quisesse que elas fossem exibidas, ó, eu teria que ir puxando aqui, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou deixar ela ajustada lá naquele local mesmo, certo? Inclusive, se eu quiser desocultar a caixa, é só eu vir aqui, ó, e desocultar elemento, assim como para as demais peças, certo? E ela vai aparecer novamente, eu posso fazer o ajuste, e se eu quiser ocultar novamente, é H para ocultar permanentemente. Entendido essa parte, então a gente já tá com a nossa perspectiva aí, mais ou menos, prontinha para a gente estar gerando essa perspectiva do nosso GIF, certo? Então, feita essa perspectiva, eu ocultei aqui, ó, dois lados, duas paredes, né? Para que a gente tenha uma visibilidade melhor dessa parte do ambiente. Qual será, então, o nosso próximo passo? Primeiro, a gente vai ajustar aqui a nossa região de recorte. Eu vou ativar ela aqui, ó. Percebam que a lâmpada ficou acesa e apareceu essa caixa aqui. Se a sua lâmpada já estava acesa, é porque a sua região de corte já estava ativa, tá? Se você percebeu que ela apagou, então deixa ela acesa aí. E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu vou centralizar mais aqui, eu vou puxar mais ou menos aqui, deixando meio que um formato quadrado, né? Não vai dar para saber se ele tá exatamente exato, mas a gente vai ajustar. E vou deixar mais ou menos aqui o ambiente centralizado. Até mesmo com a setinha do teclado, você consegue fazer esse ajuste, esse movimento da tua peça aqui centralizada, certo? E aí, qual vai ser o próximo passo? Primeiro, eu vou colocar numa escala maior, tá? Para que a nossa imagem, ela fique já em uma dimensão maior, ou seja, ela tenha uma qualidade maior quando a gente gerar essa imagem, não fica aquela imagem pequenininha, né, que fica com a qualidade ruim. Então, eu vou aumentar a qualidade também, porque vai influenciar nisso, certo? Vou colocar aqui na de 1 para 5, 1 para 10, tá? Vou colocar 1 para 5. Ok, depois que eu fizer isso, agora eu preciso ajustar essa dimensão para que ela fique proporcional a uma região quadrada. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou selecionar para ajustar essa dimensão aqui. Se por acaso você selecionar e esse recorte aqui, essa ferramenta não estiver ativa, é porque você precisa colocar para ele recortar a vista também. Você pode tanto ativar por aqui, como por aqui, certo? É a mesma ferramenta. Então, ó, se eu clico aqui e aplico, automaticamente essa ferramenta será liberada, tá? Ou clico aqui também. Perceba que quando ele não está recortando, ele fica aqui, ó, com um xizinho aparecendo. Quando ele está recortando, esse xizinho some, tá? Então, selecionei, tô com a minha ferramenta aqui de tamanho do recorte ativa, eu vou clicar e vou especificar qual a dimensão que eu vou querer aqui. Ele precisa estar com a largura e com a altura exatamente igual, para que a gente saiba que esse formato, né, do nosso quadrado, ele realmente está quadrado, um quadrado perfeito, tá? Então, eu vou colocar aqui para arredondar 1140 e aqui também 1140. Ou, deixa eu aplicar aqui para ver, pronto. Ou 1130, tanto faz. Em milímetros não vai fazer tanta diferença, mas só para ficar exatamente igual aqui e facilitar o nosso trabalho. Então, ok, já tá quadradinho, vou até movimentar um pouquinho mais aqui. E aí, feito isso,
o que é que vamos fazer agora? A gente vai começar, primeiro a gente vai colocar o plano de fundo, tá? E vai começar a exportar várias imagens com esse movimento diferente. Como assim com esse movimento diferente? Com a gaveta um pouco aberta, depois um pouco mais aberta, depois totalmente aberta. E aí, esse processo ele vai ser tanto na ida quanto na volta do nosso GIF, né? Ou seja, as gavetas abrindo e fechando, tá? Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? Essas portas aqui, elas são de giro, tá? As portas, quando elas são de correr, simplesmente a gente movimenta para os lados, né? Até bem mais prático. E quando elas são de giro, a gente rotaciona ela no sentido da angulação de 90 graus, tá? Então, para eu fazer a rotação, se fosse de correr, eu movimentava aqui pela perspectiva mesmo. Mas para fazer a rotação dela do giro, é melhor que a gente faça pela planta baixa, tá? Mas primeiro eu vou mostrar aqui para vocês como a gente coloca o nosso plano de fundo. Então, ó, aqui nessa parte de estilo visual, nesse menu de controle de vista, aqui na parte inferior do programa, a gente tem essa ferramenta aqui, ó, onde dá para trabalhar com vários modelos. Ó, vocês podem ver aqui linha oculta, sombreado, cores consistentes, que é o que a gente tava, realista, e também tem como a gente tá personalizando aqui outros, tá? Então, quando eu coloco em opções de exibição gráfica, eu consigo estar personalizando mais aqui. Por exemplo, eu tenho como suavizar as linhas. Vocês vão perceber, ó, a diferença que vai ficar aqui, ó, tá vendo dessas linhas, ó. Vou tirar e aplicar para vocês verem, ó, tá vendo? Fica meio serrilhada, né, quando ela não tá com essa ferramenta, e com essa ferramenta ela fica mais lisinha, mais retinha, tá? Então, eu vou deixar essa ferramenta aplicada. Eu tenho como tá colocando também sombras projetadas, sombras ambiente, eu vou mostrar aqui para vocês. As projetadas, eu não gosto de trabalhar muito com ela em ambientes de interiores, tá? Se fosse numa fachada arquitetônica, né, a gente conseguiria colocar essas sombras e ficaria bacana. Mas em interiores não fica tanto, porque fica realmente mostrando que tá sem o forro, né? E não é o nosso foco aqui. Então, eu vou deixar sem. Já as sombras ambiente, ela faz um efeito bacana também. Às vezes ela dá uma escurecida, mas um pouco mais escurecida, né? Às vezes fica um efeito mais legal. Então, você, quem sabe, se você vai querer deixar ou não. Eu vou colocar, que eu acho que vai dar um efeito melhor aqui nessa parte do piso e tal. E aqui, em linhas de esboço, eu também tenho como trabalhar como se eu estivesse com um desenho feito à mão, ó, da ferramenta croquis aqui, ó, tá vendo? Também tem sobre isso, também eu falo, mostro esse passo a passo de deixar uma perspectiva meio croquis lá em postagens do meu Instagram também, tá? Tem a questão da iluminação, que também é legal, dá para você dar uma clareada mais, trabalhando com a luz ambiente, principalmente quando você está trabalhando com o modo realista ou sombreado, é que ele fica melhor esse efeito. Aqui em cores consistentes não faz tanta diferença não, tá? E aqui tem o plano de fundo, que é exatamente o que a gente vai mexer agora. Deixa eu fechar essas outras para focar somente nessa. Então, ó, plano de fundo, que é esse último, você tem a opção de trabalhar com o céu, que seria uma cor sólida, tá? Então, você pode estar especificando aí uma cor única, né? Para ficar aqui no plano de fundo, certo? Tem também o gradiente, que aí você pode estar fazendo esse efeito aqui, ó. Pode estar trocando as cores para trabalhar com esse efeito gradiente. E tem o efeito de imagem, que aí você precisa colocar uma imagem aqui. E é nessa hora que a gente vai poder estar carregando aquelas imagens lá de plano de fundo que eu passei para vocês no Drive, tá? Então, vou vir aqui e vou carregar uma desses planos de fundo aqui, uma dessas imagens. Vou colocar essa daqui. Ou essa, deixa eu testar essa. E aí, eu vou colocar aplicar, certo? Essa eu gostei mais. E aí, ok. Depois que eu coloco, a gente agora vai começar com os movimentos das peças, tá? Vou estar trabalhando aqui com os movimentos das gavetas e da porta, mas vocês podem ficar à vontade aí para estar trabalhando com outros tipos de movimento, como forros, paredes, outros tipos de peça que vocês querem fazer esse efeito, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer aqui um movimento com essas gavetas, que como vocês já viram, só é selecionar, né? É uma ferramenta, é um construtor lá do meu template, tá? É só você selecionar e colocar aqui, ó, desmarcar,
o fechado aqui, aí ela vai abrir. Vou fazer a mesma coisa para essa outra peça aqui. E, ó, posso fazer justamente esse efeito de um abrir mais que a outra, né? Vou colocar, vou iniciar logo elas abrindo bem pouquinho, tá? Aqui ela abrindo 15. Então, ó, comecei com essa abertura aqui dessas gavetas, tá? E a gente vai começar a exportar. Primeiro eu vou movimentar essas gavetas, quando elas fecharem, aí eu vou abrir uma porta aqui do armário, vou abrir só uma, para também o GIF não ficar com tanto movimento. Vou abrir só uma porta aqui do armário e abrir umas gavetas que tem dentro desse armário. Então, o efeito vai ser esse. Abre as gavetas aqui da bancada, fecha, abre a porta do roupeiro, desse armário alto, e abre as gavetas, fecha e fecha, certo? E aí, esse GIF vai ficar repetindo esse processo. Abertura de gavetas, fechou. Abertura de porta, abriu gavetas, fechou, fechou. Deu para entender? Então, esse foi o planejamento que eu fiz para o meu GIF, mas vocês podem ficar à vontade aí e usar a criatividade para fazer o GIF de vocês, tá? Então, fiz o primeiro movimento, vou ensinar vocês agora a exportar a primeira imagem, e aí eu vou avançar um pouquinho mais as gavetas e exportar novamente. Avanço, exporto, e aí vou fazendo o processo inverso de fechamento e exportando também. Combinado? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui para exportar a minha imagem é eu estar na minha vista, tá? Então, eu tô aqui na minha vista 3D. Uma coisa importante e interessante também, para vocês não sem querer mexer aí na tua perspectiva, né? Aqui eu tô trabalhando nessa angulação aqui. E aí, se eu já tiver tudo definido, eu posso movimentar aqui ainda. Tô com tudo definido, ok, eu vou travar a minha vista. E aí, como é que eu travo? Eu venho aqui, ó, nessa ferramenta da casinha aqui, ó, vista 3D desbloqueada. E vou pedir para ele salvar essa orientação e bloquear essa vista. Ele vai pedir para eu confirmar aqui, eu vou colocar perspectiva GIF, tá? E vou dar OK. E aí ele já vai atualizar aqui a nomenclatura da minha vista. E também eu não consigo mais movimentar ela. Só consigo movimentar nesse sentido aqui, né? Nesse pan, tá? Mas se eu quiser rotacionar, ó, sinal de bloco aí, ele não permite, tá? Então, é interessante vocês bloquearem para vocês não movimentar sem querer nesse processo de exportação. E aí o teu GIF ficaria errado, né? Ele ia ter um movimento aí no ambiente também, não ia ficar legal. Então, trava a tua vista para não correr esse risco, tá ok? E aí, feito isso, agora a gente vai vir aqui em arquivo, né, com a minha vista aberta, e exportar, tá? Aí ele vai aparecer esses, eu vou descer mais um pouquinho aqui e vai ter imagens e animações. Aí eu vou vir aqui, ó, em imagem. Vou colocar aqui o local que eu quero que salve a minha imagem, tá? Então, vocês podem modificar aí o endereço, o local que vocês querem salvar. Feito isso, ele pergunta a questão da janela, então pode deixar a janela atual, que é a que a gente já está aberta, tá? Se você tivesse com mais de uma imagem para exportar ao mesmo tempo, você poderia colocar aqui nas vistas selecionadas. E aqui a gente vai especificar a quantidade de pixels. Quanto mais pixels tiver a minha imagem, maior será a qualidade, tá? Então, a gente vai aumentar essa quantidade de pixels para a nossa qualidade de imagem ficar boa, tá ok? Então, eu vou colocar ela aí com 3.000 pixels. Depois de eu fazer isso, eu vou trocar aqui o formato também. Eu posso trabalhar com PNG ou com JPEG sem perda, tá? Para realmente ter certeza que a minha imagem vai ficar em uma alta qualidade, certo? Então, eu coloquei aqui JPEG sem perda, pode ser também PNG, como eu disse. Depois de fazer isso, pode dar OK. E aí, a sua imagem vai aparecer lá, onde você colocou para salvar. Então, vocês podem ver aqui, ó, tá na qualidade muito boa. Se eu der zoom, ó, ela não vai ficar com a qualidade ali ruim, tá? Pixelada ou vai perder essa qualidade, ó. Tá muito boa essa qualidade, certo? E aí, agora a gente vai repetir esse processo. Vai fazer o movimento, deslocar mais ali a minha gaveta. Se você estiver trabalhando se você já for usuário do template, estiver trabalhando com as mesmas ferramentas que eu tô, que é o construtor e roupeiro, é só você ajustar essa distância da gaveta. Se você estiver trabalhando com a ferramenta de deslocamento, é só você puxar mais um pouco aqueles eixos, né? Para ele distanciando e aproximando. Então, aqui, ó, eu vou fazer esse mesmo movimento. Mexi mais um pouquinho, exporto a imagem.
Quando chegar aqui, você vai colocando numeração, tá? Por exemplo, eu disse que a minha imagem seria chamada de área de serviço, então eu vou colocar área de serviço 1, para ele não querer substituir a imagem anterior e para a gente manter esse controle da ordem das imagens, né? Na hora de fazer o GIF, tá? Então, só acrescenta uma numeração, né? Vai seguindo essa numeração crescente para você manter esse controle. As configurações aqui já vão estar ok. É só você apertar OK. Então, ó, só para mostrar aqui para vocês, ó, peguei as duas imagens e aí a gente já consegue perceber esse movimento aqui, tá? Inclusive, se você quiser, você pode fazer uma abrindo mais que a outra e assim por diante, tá? Então, fiz essas projeções da gaveta, eu vou até passando para vocês irem vendo, certo? Até essa abertura, até esse fechamento, certo? E agora eu vou fazer com as portas. Vou fazer o giro e o movimento das gavetas internas, fechada e fechando a porta, para vocês verem também. Então, vocês podem ir repetindo esse processo de abertura e exportação de imagem, até terem todas as imagens necessárias para fazer esse videozinho, né, esse GIF, com os movimentos das imagens, tá ok? Agora, para abrir a porta, quem estiver trabalhando com o template, né, eu vou mostrar para vocês aqui a abertura do ângulo, né, do giro, através da planta baixa, tá? Então, vou lá para a planta baixa. Só precisa fazer esse passo quem estiver trabalhando com o template completo, tá? E quem estiver fazendo também esse movimento através de uma porta do construtor. Então, eu seleciono aqui a porta, venho aqui em rotacionar, atalho RO, local e desunir, certo? E vou clicar, o primeiro ponto vai ser justamente onde a ferragem da porta fica, que é para onde ele vai precisar manter o eixo de rotação, tá ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, pegando dessa parte aqui, mais ou menos, pra cá. E aí, vou rotacionar uns 25 de ângulo aí. Então, aqui na perspectiva, ó, ele já vai aparecer aberto, certo? E vou exportar a imagem novamente. Giro mais um pouquinho, exporto novamente. E agora eu vou para a parte das gavetas internas. Então, eu vou selecionar aqui, ó, a gaveta e vou fazer a abertura dela. Vou começar pela distância menor. Para ir fechando, a gente pode também só ir dando Ctrl Z, né, e exportando, Ctrl Z e exportando, porque aí ele vai desfazendo essas aberturas que a gente fez. Então, vai agilizar o teu processo, tá? E, enfim, estou com todas as minhas imagens aqui, tá? Então, só para vocês verem, ó, quando a gente vai passando no próprio visualizador aqui, ó, a gente já consegue ter uma noção de como vai ficar. Certo? O que resta agora é a gente juntar as nossas imagens, né? Para que a gente consiga ter essa animação, como se tivesse alguém passando já ali, tá? Então, a gente consegue definir o tempo que vai passar em cada imagem para que dê essa sensação de vídeo, de movimento, ok? E para isso, vocês vão utilizar o Canva. Em outras aulas, né, de eventos anteriores, eu já mostrei o Canva, já mostrei como funciona. Então, quem fez aí a parte do treinamento básico e assistiu as aulas dos eventos anteriores, já está familiarizado com o Canva. Quem ainda não está, vai aprender agora como utilizar, tá? O Canva nada mais é do que um site, um editor de imagens online, onde você não precisa pagar nada para usar. Ele também tem versões pagas, tá? Que ele dá acréscimo de algumas coisas. Mas para o que a gente vai fazer aqui, é totalmente gratuito e dá para você fazer muita coisa através dele. Inclusive, vocês viram que a gente fez até texturas através do Canva, né? Então, para você fazer o seu cadastro, que é gratuito, é só você entrar nesse site aí, www.canva.com, tá? Você vai fazer o seu cadastro gratuitamente e aí você já vai entrar nessa página aqui, que é a página inicial do Canva, tá? Assim que você fizer o seu login, já vai apresentar essa imagem aqui para você também. E aí, a primeira coisa que você vai fazer é o quê?
vai vir aqui em criar um design, tá? E a gente vai colocar aqui ou um post para Instagram ou tamanho personalizado, tá? Um post para Instagram é mais rápido, já que a gente está trabalhando com uma imagem quadrada, tá? Se a gente estivesse trabalhando com imagem em outro formato, aí você viria aqui em tamanho personalizado e colocava qual a proporção que você vai querer. Quando eu coloco aqui em post para Instagram, ele já gera uma imagem de 1080 por 1080, que é uma imagem quadrada, tá? Então, cliquei. Ele já abriu aqui uma imagem para mim e ele tem uma página. No caso aqui, a gente vai acrescentar uma página para cada imagem. O meu deu 17 imagens, tá? Então, eu vou criar 17 páginas lá. E aí, você vai fazer de acordo com a quantidade de imagens que você exportou para o movimento do teu projeto, tá? Pode ser bem menos, pode ser bem mais. Então, aqui eu vou colocar 13 páginas. Para facilitar a minha visualização, eu vou vir aqui em visualização em grade, tá? E aí, vou adicionando aqui. Pronto, já estou com as minhas 17 páginas. E aí, o que eu tenho que fazer agora é trazer as imagens para cá, tá? Aqui na parte de uploads, você pode fazer o upload das imagens que estiverem em seu computador, nessa parte aqui de dispositivo. Ou você pode simplesmente abrir a tua pasta e vir puxando para dentro da folha. Ou seja, clico aqui na imagem, seguro e venho arrastando aqui para o navegador e começo a soltar as imagens. Eu acho bem interessante essa forma de fazer, porque aí você não se perde ali na ordem, tá? Eu acho que fica mais prático de você ir colocando uma por uma. Coloquei a primeira imagem, lado direito do mouse em cima da imagem e vou colocar aqui, ó, definir imagem como plano de fundo, tá? E aí ela já vai expandir essa imagem em toda essa extensão aí da minha página. Vou descer para a página 2, tá? Vou lá na minha pasta, clico na segunda imagem e arrasto para dentro dessa página. Lado direito, definir imagem como plano de fundo. E assim eu vou seguindo para as demais aplicações das outras imagens, tá? Seguindo essa ordem. Feito isso, eu vou colocar o último com tudo fechado aqui no início, tá? Então, eu vou duplicar essa página, mas a primeira vai ser com tudo fechadinho. Onde tudo começou, né, com tudo fechado, e aí começa as aberturas, certo? Até a última, que já tá quase fechando a porta do meu. Então, não repete tudo fechado aí no final, tá? Porque senão ele vai ficar com duas imagens consecutivas iguais, né? Porque quando chega nessa última, ele volta para a primeira, né? O GIF, ele trabalha dessa forma. Ele fica reproduzindo as imagens e aí ele volta e reproduz, volta e reproduz. Então, você não coloca a imagem fechada, com tudo fechado de novo, tá? Coloca ela só no início, para ser o ponto de partida. E no final, você não precisa colocar, porque ela já vai voltar para essa daqui, certo? E aí, o que a gente vai precisar fazer aqui? O Canva, ele trabalha com vários elementos e ele tem a opção de elementos estáticos e elementos que têm algum tipo de animação. Por exemplo, eu vou colocar aqui seta e vocês podem ver aqui, ó, tem setas estáticas, ou seja, elas não têm nenhum movimento, e tem setas que contêm algum tipo de animação. Então, o que é que você vai fazer? Você vai colocar qualquer elemento com animação aqui, não importa qual, porque o importante vai ser só para a gente ter essa configuração aqui, ó, do tempo, tá? Então, quando eu coloco qualquer elemento animado, ele vai me permitir nessa transição das imagens, tá? Que a gente precisa que seja um tempo bem curtinho para que ele dê a sensação de movimento, né? De fato, ele dê a sensação que está sendo um vídeo, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Então, sem nada selecionado, só coloca um elemento ali de animação. Esse elemento depois a gente vai excluir, tá? Então, não precisa ficar se preocupando aonde ele vai estar na tua imagem, não. Só precisa colocar na primeira também. E aí, você vai vir aqui nesse tempo e você vai colocar um tempo bem curtinho. No caso aqui, a gente vai trabalhar com o mínimo, tá? E aí, eu vou vir pra cá, para a segunda, só basta eu descer, tá? Sem nada selecionado, só basta eu descer, ó. Ele já atualiza, ó, para cada vista. E vou colocar isso para as outras vistas também.
Então, ó, você vai passando assim, ó, pra ver se ele vai mudar lá em cima, ó. E ver se tem alguma que não tá com o mesmo tempo, certo? Estão com todas com esse tempo, você pode deletar esse elemento aqui em animação, que ele já vai ficar registrado lá, certo? Inclusive, vou voltar aqui para o elemento aparecer novamente. Se você quiser reproduzir aqui, ó, você pode também. Ó, certo? E aqui ele só vai até o último, né? Mas quando a gente colocar lá no Instagram, ele vai ficar repetindo esse processo, tá? Gi, tô achando muito rápido. Essas gavetas daqui eu tô achando elas abrindo muito rápido. Então eu vou aumentar mais o tempo delas. Dessas daqui eu achei perfeito, mas essas daqui eu achei muito rápido. Então eu aumento mais o tempinho delas, ó. Eu posso voltar nessas daqui, no caso, ó, e colocar ela com um tempinho um pouco maior. Ó, ficou melhor? A primeira tá aparecendo a setinha, mas a gente vai tirar, tá? E aí, depois de já tudo ajustado e testado aqui, eu posso vir e deletar esse elemento animado, que aí ele já vai permanecer com as configurações aqui de transição de cada imagem. Ó. Como vocês podem ver, essas últimas aqui, ó, ele já colocou aqui um tempo maior, certo? E agora é só baixar. Na hora de baixar, a gente não vai baixar como PNG, tá? Que não vai ser uma imagem. Então, a gente vai trocar aqui, ó, para baixar ele como GIF, tá? Ele tem como vídeo também, mas no nosso caso vai ser como GIF. Que o GIF ele é justamente esse vídeo em um tempo bem curto e ele fica repetindo essa imagem na reprodução, certo? E aí a gente pode tanto colocar esse GIF em uma apresentação de projeto, tá? Eu já utilizei GIF em apresentações de projeto e é bem bacana para você mostrar essa funcionalidade. É melhor do que você mostrar a imagem. Ó, ele fechado, ele aberto. Para apresentação de conceito é muito melhor você apresentar em GIF, porque o cliente visualiza bem melhor essa abertura, até o sentido do giro, né? Se a porta vai abrir para a direita ou para a esquerda, se a porta ela corre para um lado ou para o outro. Ele consegue perceber todos esses movimentos, né, dos móveis, tá? Então, é bem interessante. Nesse caso aqui, eu vou baixar como GIF para a gente colocar no Instagram, tá? Então, eu quero que vocês coloquem aí no Instagram como ficou o resultado de vocês e me marquem lá. Então, ó, vou baixar aqui, ele já detectou as páginas. Eu vou mandar baixar. E aqui está meu GIF, ó. Você pode renomear. Você pode, na hora de baixar, também já colocar aqui, ó, o nome do teu arquivo, tá? Terminou que a gente nem mudou, mas você pode colocar aqui, ó, GIF, no meu caso aqui, de serviço. E aí você pode já especificar o nome para quando baixar, ele já baixar com essa nomenclatura, tá? Ou você pode também renomear aqui, né, ó, serviço, certo? E vou reproduzir agora. Ó, então percebam que ele fica reproduzindo esse vídeo várias vezes. Então esse movimento ele fica sempre contínuo, tá? Então dá para vocês postarem lá no Instagram. No Instagram ele fica como se fosse um vídeo, né? Mas ele fica reproduzindo também da mesma forma e é bem legal. Então não esqueçam, me marquem. Eu quero muito ver o resultado de vocês, ver com o que vocês criaram esse tipo de movimentação. E saber também se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, já coloca aqui nos comentários falando o que achou e eu aguardo ver os resultados de vocês. Sim, lembrando também que temos a próxima aula onde vamos falar bastante sobre os ajustes gráficos, tá? Todas as configurações gráficas para vocês terem boas apresentações no projeto. E na última aula vai ter um conteúdo muito legal também que será ao vivo, tá? E eu tenho uma surpresa para quem estiver presente lá na live. Vai ser às 3 horas, cai em um domingo, certo? Dia 18 de julho, no domingo, às 3 horas da tarde. Então, eu aguardo vocês, espero a presença de todo mundo, pois eu preparei uma coisa muito legal para quem estiver por lá. Então, até a próxima aula.